Existem 3 graus de intemperança. Primeiro, é o que normalmente muitos católicos estão vivendo, que é a incontinência. Depois tem a malícia e depois tem a bestialidade. São Tomás faz a distinção. Primeiro, incontinência. O que é? Quando alguém possui um reto julgamento acerca do que se deve fazer ou evitar, mas por causa da paixão do apetite é trazido ao contrário. O que é isso? É aquela pessoa que fala: eu não queria fazer isso, eu acabei fazendo. Eu sei que é errado, mas eu fiz. Isso é o típico caso que tem que ser confessado frequentemente para ver se acaba. Está muito próximo de acabar. Só que precisa ser firme, persistir, lutar, não parar de confessar. Caiu? Vai de novo, confessa, e faz penitência, e reza, pede a graça, até que um dia vai acabar. Por quê? Porque você já tomou consciência que aquilo é errado. É incontinência, quer dizer, eu não consigo parar, mas eu sei que é errado. A reta razão ainda está ali. Só que isso, se levado a um grau posterior, vai chegar na malícia. O que é? Se a perversidade do apetite toma tanta força de tal maneira que domine a razão seguirá aquilo a que o apetite corrompido inclina, de onde se operará a perversidade por eleição. Então, chega um momento que a pessoa não aguenta mais confessar direto, cair tanto, que ela fala o seguinte: sabe o que é? Não deve ser assim, não. Isso daí é tudo a igreja que fica falando com a gente não fazer sexo, a igreja que está proibindo a gente de comer o que a gente quer, é a igreja medieval. Aí vai o professor e fala: a igreja sempre oprimiu. Eu falo: tá aí a verdade. Olha, meu professor, PhD está falando que a igreja sempre oprimiu a gente, sempre reprimiu a gente. Então é isso aí, é verdade. E eu não abro mão disso. E eu vou acabar com a igreja. E eu vou ser ateu. E eu também, eu vou odiar as pessoas. E se precisar fazer um pacto com o Satanás, eu vou fazer. Vocês percebem como? De uma incontinência, a pessoa passou por uma malícia. Quer dizer, ela ainda sabia que aquilo era errado. Quando ela viu que ela não conseguia e se entregou, o que ela fez? Ela perdeu a razão. Além de perder a luta, ela também perdeu a razão, que poderia fazer ela vencer a luta. E aí a gente vê muitos jovens que eram católicos, que se confessavam frequentemente, que hoje estão defendendo ideologia de gênero, estão defendendo o gaysismo, estão defendendo o diabo a pau. É ou não é? Quantos e quantos a gente sabe que já não é mais católico, mas começou com o quê? Uma vida sexual desregrada, a ponto de perder a razão. Só que aí a pessoa não para aí. Ela ficou com tanta raiva da igreja, ela ficou com tão tomada pela irracionalidade que ela chega à bestialidade. E o que é isso? A intemperança dos afetos humanos pode corromper-se também de tal maneira que se progride além dos limites da vida humana, até a semelhança dos afetos de algum animal, como do leão ou do porco. Quando isso acontece, a perversidade é então chamada de bestialidade. Ou seja, a gente já citou um caso aqui, deu para entender o que é bestialidade. Além da perda, da luta contra o vício, também perdeu a razão. E agora também perdeu o restinho de humanidade que existe. Agora ele ficou um animal e pior que um animal. E aí a gente vê pessoas feministas, por exemplo, não só as feministas, mas um monte de homem igual elas, que vai lá e faz aquelas manifestações. Esses dias eu vi uma foto de uma feminista simulando um aborto, e ela recortando uma criança, assim, como se fosse não uma criança de verdade, um boneco cheio de sangue, assim, por exemplo, cheio de sangue, isso foi muito doido. Isso aí é de besta no sentido, pior sentido da palavra, coisa satânica. Gente, todo mundo pode chegar nesse nível. Até eu que estou dando curso. A gente pode confiar em nós mesmos? Não dá. Então, é para julgar essas pessoas, quando fala assim, daí está condenado ao inferno? Não, é por isso que a gente tem que rezar.
Porque tem muita gente, como dizia Nossa Senhora, em Fátima, com os pastorinhos, indo para o inferno, porque não tem quem reze e sacrifique por ela. Tá? E vamos continuar. Agora, tem um outro caso de vício que não é a intemperança, que está ligado à temperança, que é o da insensibilidade. Lembra que eu falei, eu acho que foi na segunda aula, que a virtude está no termo médio. Ou você é intemperante, ou você é insensível. O termo médio está muito mais próximo do insensível. Mas ser insensível também é errado. E o que é o insensível? É alguém para o qual nada é deleitável. Esse alguém está muito longe da natureza humana. Vai dizer São Tomás aqui. Então aquela pessoa que não está nem aí para nada, absolutamente nada, ela tipo masoquista, entendeu? Eu gosto de dor. Como você gosta de dor? Eu gosto de sofrer. Você é tonto, você não é ser humano, você é assim. Nenhum ser humano de sã consciência gosta de sofrer, não gosta de comer coisas gostosas. Nenhum padre super virtuoso, super santo, deixa de ter desejo sexual. Ter desejo é uma coisa que é muito humana. O problema é viver em função do desejo, que aí é outro problema. Tá? Mas não ter o desejo também é um vício. Tem muita gente aqui, em qualquer lugar, que pessoas estão assistindo, talvez queiram não ter desejo. Nossa, se eu não tivesse esse desejo, aí está tudo bem. Mas não vai existir isso, filho. Você vai ter que lutar. Deus pôs esse negócio em você, e o problema é que vem o pecado original que pôs um defeito nisso aí. Mas é assim, todo mundo tem desejo. Continuando. Como faz então para começar a corrigir a coisa? A gente já falou aqui de coisas bem graves, né? Nós vamos ter que tentar ordenar e dar um caminho. Primeiro ponto: a necessidade como base para o termo médio. A gente deve viver em função do necessário. Isso dizia meu pai. E na verdade eu fui saber que a frase que ele citava era do Santo Agostinho, depois. Nem ele sabe. E a gente tem que viver, não, tem que comer para viver, e não viver para comer. O que quer dizer isso? Você tem que comer o quê? O necessário, né? Tem que sair da mesa com fome. Um pouquinho. É difícil, né? A gente quer sair da mesa botando. Quer dizer, quando já passou do limite, quer dizer que aí você já está errado, né? Porque você comeu além do necessário. Então, o que vai regular os prazeres? O necessário. Então, o que precisa para ter um filho? Ter uma relação sexual bem feita no dia perto, né? E um matrimônio, o que precisa? Ter relação sexual todo dia, o dia inteiro? Não é necessário isso. Para cumprir o matrimônio, basta você viver de vez em quando essa realidade aí. E de vez em quando eu digo quando? Quando for o momento adequado. Quando a sua esposa não estiver bem, é bom não ter. Quando o seu marido não estiver bem, é uma coisa, né? É bom ter no momento certo e já basta, né? E ninguém morre sem ficar sem. Na verdade, tem muita gente muito alegre porque está sem. Por quê? Porque a vocação dela é aquilo ali, né? Tem uma parente nossa que eu costumo usar o exemplo dela, tem 87 anos, ela nunca teve relação sexual e ela é a pessoa mais alegre da casa dela. Então, um monte de gente, ela é a pessoa mais alegre, está risada toda hora, super espontânea, por aí vai. Não depende de nada, né? Principalmente a relação sexual. Uma vez, gente, eu falei, meu Deus do céu, que idiota, o cara era PhD, professor, doutor, pós-doutor, em educação sexual. Eu fui ler um artigo do cara que ia cair uma prova. Ele começava o artigo assim: a relação sexual é uma necessidade humana. Não é necessidade. Absolutamente não é.
O que é uma necessidade é comer e respirar. A relação sexual é uma possibilidade para ser vivida no matrimônio. Basta. Vamos discutir o quê? Nada. Devemos evitar o prazer para fugir do pecado. Não totalmente, mas para não buscar mais do que é exigido pela necessidade. Então o negócio é a necessidade. Como que faz para fazer jejum? Vê o que é necessário e faz o necessário. Não precisa fazer além do necessário. Se você der conta do necessário, está bom, né? Santo Agostinho: na questão dos prazeres, devemos empregá-los no suficiente à necessidade desta vida e aos nossos deveres, com a moderação de quem usa e não com o afeto de quem ama. Olha que bonito. Com a moderação de quem usa. Eu uso esse prazer quando há necessidade e não amo esse prazer. Eu não vivo em função dele. Olha o que vai dizer o São Tomás: a natureza não exige senão o necessário à sua subsistência, e não há lugar para pecado se agirmos de acordo com essas exigências. Então, quer fazer jejum? Come o necessário. Comece assim. É como diz o São Francisco: comece fazendo o necessário. Quando você for ver, você estará fazendo o impossível. Você não vai nem o necessário. Por quê? Porque você quer começar pelo impossível. Aí você se decepciona e aí você não vai nem o necessário. Quer dizer, tomou. O pecado original que dominou. Outro ponto: louvado seja Deus que a gente está na quaresma, que a gente tem que tratar disso. Jejum e penitência. A abundância de prazer não é contrária à justa medida da virtude, desde que o ato sexual corresponda à ordenação racional. Nós precisamos colocar as coisas em ordem. E o que é o jejum e a penitência? É colocar as coisas no seu devido lugar. Para que serve a quaresma? Para pôr a gente no nosso devido lugar, para a gente ser humano de verdade. O temperante não é louvado por sustentar as tristezas, antes ao contrário, é louvado por entristecer-se, por manter-se na extensão das deleitações nas quais não tem muita concupiscência. Olha que bonito. O temperante é louvado por não entristecer-se, por manter-se na extensão das deleitações. O temperante, a pessoa que tem a virtude da temperança, ele não fica triste. Não tem comida, louvado seja Deus, é porque Deus está querendo que eu faça jejum. Tenho que comer uma coisa que não gosto, fazer o quê? Vou comer, louvado seja Deus que tem, né? Sei lá, minha esposa está doente, eu não gosto de ter relação sexual, louvado seja Deus, eu posso ter tempo para ler livro. Não se entristece. Agora tem gente que fala: eu queria tudo. O que eu faço? Gente, cresce, amadurece, vive em função do necessário. Faça jejum, faça penitência para que isso seja colocado no seu devido lugar. Outro ponto: a sociedade atual vive em função do prazer. Não é? A gente acabou de falar. A concupiscência a que cedemos transforma-se em costume, e o costume a que não resistimos faz-se necessidade. É quando a gente devia viver em função do necessário e agora a gente atribui o caráter de necessário àquilo que não é necessário. Até então, você nunca ia ouvir alguém dizer que é necessário fazer sexo. Agora, nessa sociedade, as pessoas costumam dizer isso. É necessário, ninguém consegue ficar sem, é impossível. Aí você fala: mas eu vivo a castidade no namoro. É impossível, não dá. Você está errado, né? Por quê? Porque virou costume falar que aquilo que não é necessário é necessário. É evidente nas deleitações venéreas, que são máximas, que tanto impedem a razão, que ninguém que esteja em ato nessas deleitações pode inteligir algo em ato, pois toda a intenção da alma é trazida à deleitação. Gente, quantas e quantas pessoas não conseguem tratar de outra coisa a não ser a comida e a relação sexual? Eu conheço gente
que ou ela está falando disso, ou ela está falando besteira, ou ela está falando palavrão, ou ela está quieta, triste no canto. Que coisa mais feia que isso? É ter falta de educação. Tem tanta coisa para conversar. Gente, tem gente aqui do nosso instituto que a gente tem hora que começa a conversar, né? Que vai até meia-noite, 1 hora, sem comer nada, sem tocar, sem falar palavrão, nunca. Por quê? Porque é um prazer conversar das coisas de Deus. O Adriano está aí, a gente sempre conversou muito. Então é que a gente nem percebe que a gente chegou de madrugada, a gente está conversando ainda. Agora tem gente na vida que nunca fez isso, nunca. A pessoa nunca conversou mais do que 3 horas. Quando na verdade o meu desejo era conversar com esses meus amigos 3, 4, 5 horas. Tem gente que não consegue conversar porque não tem assunto. Por quê? Porque parou de comer. Acabou a comida, não tem mais assunto. Parou de falar, não chegou num ambiente que não se fala palavrão, a pessoa não sabe conversar. Por quê? Porque não fala de coisas intelectuais, muito menos espirituais. Então, quando você chegar nesse nível, você está sem conversar, porque você não tem o que conversar, é porque você está muito vivendo em função disso. Tem um monte de coisa para conversar, tem um mundo para conversar, tem Deus para conversar sobre ele. Né? Lógico que tem que ter cautela na conversa, não pode só ficar conversando. Tem que limpar a casa, tem que dormir, Agora, isso é um dado, para mim, um dos mais tristes da nossa sociedade, que resume tudo isso. A infantilidade decorrente da intemperança. As pessoas estão cada vez mais infantis, cada vez mais moleques, cada vez mais menininhas mimadas. Que triste. E como que se chega nesse ponto? As crianças, quem tem criança sabe disso, maximamente vive segundo a concupiscência, porque elas apetecem maximamente a deleitação, a qual pertence à natureza da concupiscência. O que a minha filha gosta? Esses dias ela estava se definindo. Hoje, se alguém um dia perguntar do que a Giana mais gosta, o que você falaria? Ela falou: sorvete. Não, ela se define como a pessoa que mais gosta de sorvete. É natural. Aí você chama ela para rezar. Ela começa a rolar na cama, começa a brincar, tirar sarro. Aí fica 30 segundos de joelho, já senta, já fica o tamanho do joelho e por aí vai. Por quê? Porque quer viver em função do compulsivo. Vai no mercado, quer um monte de coisa. Fala que quer uma coisa só, ela fala tudo bem. Aí fala: que beleza. Ela fala: mas não pode com isso. Ela sempre quer algo a mais. E brincar quer sempre uma vez a mais. A tal ponto que às vezes a gente está brincando, está conversando entre os adultos, para ir embora já do local onde a gente está, e ela olha: eu percebi isso, não sei se ela já percebeu, mas ela vai corrigir. Que olha, eles estão conversando aí, vamos brincar mais uma vez. Esconde, vai, e começa a correr de novo. Porque vai aproveitar até o último segundo a brincar. Por quê? Porque vive em função do concupiscível. O problema não é isso. O problema é não deixar de ser assim a vida inteira. E quantos moleques de 40 anos estão ainda viciados em jogar videogame? Não sei se tem alguém aqui que é viciado em jogar videogame, mas se você é moleque, porque tem muita coisa para fazer. Tem a Sagrada Escritura para ler inteira, umas 2, 3 vezes. Tem a biografia dos santos, tem os vídeos do Padre Paulo Ricardo, tem os vídeos que estão no canal do Instituto. Né? Se tem gente aqui com esse tipo de problema ou similares, é porque está sendo infantil. Ah, então você está falando que não é mais para jogar bola? Que não é mais para jogar videogame? Não, só estou falando que é para
você fazer coisas mais elevadas também, e dar preferência a essas. E aí, quando você estiver fazendo essas, você vai ver que não tem tempo para jogar videogame. Por quê? Porque nessa vida de adulto, você não tem tempo para ser moleque. Ser moleque gasta muito tempo na sua vida de adulto, isso que é o problema. Eu queria ser moleque, assim como a Giana só quer chupar sorvete. Eu também queria só chupar sorvete, mas não dá. Eu queria não estar aqui. Quem gostaria de estar tanto tempo me ouvindo aqui? Quem gostaria de ter aprendido isso, tudo que eu estou falando aqui, em 10 minutos e não em 1h30? Todo mundo. Ninguém é tonto. Mas o problema é que a gente é adulto e a gente tem que viver em função daquilo que é bom e não daquilo que é gostoso. E o problema é que a criança só vive em função do que é gostoso. E os nossos adolescentes, jovens, estão vivendo só em função do que é gostoso. E esses caras estão lá nas universidades, fazendo as teorias que a gente tem que engolir. Quer dizer, as teorias que era para adulto fazer, tem um monte de criança fazendo. De 50 anos, de 60 anos, que vive em função dos prazeres e quer que a gente engula com ela abaixo isso daí. Tem relação ou não tem? Eu não estou inventando isso aqui. Estou convidando a uma reflexão. O pecado de intemperança é um pecado de concupiscência supérflua, que é comparável ao proceder de criança. Isso é tudo São Tomás de Aquino que eu estou lendo aqui, tá, gente? Assim como a criança deve viver segundo as prescrições do mestre, assim o concupiscível deve estar em consonância com a razão. E como então que se deixa de ser criança? Você faz aquilo que é para fazer. Ou seja, aquilo que a sua razão, que analisou a realidade, está vendo que está te mostrando que é para fazer. Então eu gostaria de acordar e tomar um belo café da manhã e deitar mais um pouco, mas eu tenho que dar o que a minha filha precisa comer, preciso rezar com ela e preciso trabalhar. Eu não posso ficar nessa vida de moleque que acorda e vai assistir cultura ou sei lá o quê. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Já está bom. Se você quiser, você tem que fazer. O problema é que ninguém faz o que tem que fazer. Quantos e quantos homens não limpam a casa, só suja a casa. Por quê? Porque é criança. Para que a criança serve numa casa em relação à limpeza? Para trabalhar contra. A gente sabe disso. Ela só suja e só atrapalha e só joga coisa pro meio. Como que a gente faz esse moleque deixar de ser moleque? Manda ele guardar. Você jogou, você guarda. Você sujou, você limpa. E quantos moleques desses vão para o matrimônio achando que ele vai ser que nem ele sempre foi? Outra coisa, quantas e quantas meninas acham que o matrimônio é que nem brincar de boneca? O que é brincar de boneca? O neném não faz nada. Ele não te dá trabalho. Você joga ele no chão, olha lá, imagina. Você joga o neném no chão e ele não chora. Você deixa ele no chão e ele não reclama. Agora, chega no matrimônio, tem o primeiro filho, aí você fala, mas durante os 3 primeiros meses esse cara da mãe só chorou, eu não consegui dormir. É óbvio, por quê? Porque matrimônio não é brincar de casinha. É difícil. Aí fala, mas eu achei que eu ia viver feliz. Como? Na sua brincadeira de boneca? Na sua brincadeira de boneca você era super feliz. Você colocava ela onde você queria, você fazia a casinha do seu jeito, você mexia, ninguém arrumava. Quando você parava de brincar, seu pai ia lá arrumar para você. Hoje eu deixo o chinelo no quintal, eu não sei onde eu deixei. Por quê? Porque eu fui acostumado que minha mãe sempre colocava o chinelo aonde era para ficar. E eu sempre deixei onde não era para ficar. Hoje, além de eu deixar o chinelo onde não é para deixar, aquela sem vergonha daquela cachorra leva o chinelo embora. E eu tenho que ter cachorra não porque eu gosto, porque eu não ligo muito. Não é que eu não gosto, eu não ligo muito. E por causa dessa bendita dessa Giana, porque ela gosta da cachorra. Então eu tenho que ter coisas que eu não queria. Por quê? Porque eu sou adulto, eu não sou moleque. É o que eu falo direto com o Adriano. Você vai ver a hora que o Bento quiser um cachorro. Ele fala que ele não vai ter, eu acho que ele vai ter.
Por quê? Porque a gente tem que fazer coisas que a gente quer. Mas vamos continuar. A temperança é como fonte e pressuposto da fortaleza. A virtude da virilidade plena e madura em oposição à anarquia infantil. Então a criança serve para fazer anarquia. E a temperança serve para ordenar os nossos prazeres e instintos anárquicos. Agora, para encerrar, gente. Isso é o mais grave. Que é o que a gente já citou. As ideologias atuais são fruto do quê? Da irracionalidade provocada pela intemperança. Nenhuma pessoa virtuosa, de fato, vai defender a causa gay. Causa gay que eu digo é a agenda política que existe por trás das imposições que se faz aos homossexuais para eles aderirem. Um homossexual que está lutando contra esse vício que lhe faz mal, ele não vai aderir à causa gay se ele não viver em função do vício que ele tem dentro dele. Se ele for apenas incontinente, ele não vai aderir à causa gay. Ele vai aderir à causa gay se ele já chegou no nível da malícia, ou seja, se ele já perdeu a razão. Por quê? Porque o que é a causa gay? É aquela que fala que o gay, que o homossexual, não tem que lutar contra a sua tendência. Ele tem que sair do armário, ele tem que se libertar, ele tem que lutar contra essa sociedade que só o oprime, ele tem que viver a sexualidade desregrada ao grau máximo, porque é a sociedade que se impõe a ele e fala para ele não ser. Só se ele já chegou no nível da malícia, ou seja, ele perdeu a razão, que ele vai aderir um negócio desse. Por quê? Porque se ele viver em função dos seus desejos, esse desejo que a tendência homossexual o leva a ter, ele não vai se fazer bem. Ele vai se fazer mal. Ele vai sofrer. Ele vai ficar triste. Ele vai ficar depressivo. E ele vai, como muitos, começar a usar droga. Ele vai, como muitos, se suicidar. A estatística mostra que o índice de uso de droga, de suicídio, é muito maior entre as pessoas que, por exemplo, aderiram a esse tipo de causa. E começaram a dizer o seguinte, que o sexo é algo imposto pela sociedade. O que importa é aquilo que você quer ser, não aquilo que você nasceu. Que é a ideologia de gênero. Quem quiser saber mais, assista a palestra lá no canal também. Ideologia de gênero da cultura humana, trama diabólica. A trama é diabólica, ou seja, quem fez essa ideologia é do diabo. Por quê? Porque você não pode ser aquilo que você simplesmente quer ser. Por quê? Porque você é um ser humano. E um ser humano não vive só em função daquilo que ele quer. Ele vive em função daquilo que ele é chamado a ser. Então, se você nasceu, me desculpe a franqueza, se você nasceu com um pênis, é para você ser homem. Esse órgão sexual está te dando uma ordem. Seja homem. É a voz de Deus na sua vida, esse órgão. Se você nasceu com um órgão sexual de mulher, é Deus falando para você, eu quero que você seja mulher. Ah, mas eu não quero ser mulher. Eu sei que você não quer ser mulher, mas se você for homem, você vai se fazer mal. Se você fizer mudança de sexo, se você for transexual, sabe qual que é a estatística? 19 vezes mais o índice de suicídio existe entre esse tipo de pessoa transexual do que uma pessoa heterossexual, pessoa comum. Quer dizer, a pessoa tem muito mais tendência de suicídio. Vai ver lá, ouve lá a palestra no canal Ideologia de Gênero. Vê lá como que começou essa ideologia. Com o caso lá dos gêneros lá. Assista.
quem não assistiu ainda. Começou com uma loucura. Agora, se você vive em função somente dos seus desejos e do seu prazer, o que vai acontecer? Está aí a solução. Eu vou ser o que eu quiser. E eu já arrumei um inimigo para eu combater quem é? A Igreja Católica. Essa maldita instituição veio aqui falar o que eu tenho que ser, quando na verdade eu posso ser o que eu quero ser. Ou seja, eu posso continuar brincando de casinha. Eu posso fazer o que eu quero. Vocês percebem como da infantilidade tem uma relação com a irracionalidade, com a intemperança, com o vício? Se a pessoa não estiver viciada, ela não vai estar tão idiota assim a ponto de acreditar nessa história da cavalaria. A ideologia de gênero é isso. Uma história de idiota. Qualquer um que analise isso com base metafísica vê que existe uma ordem na criação e que essa criação não é porque a gente segue estritamente o livro do Adão e Eva, lá do Gênesis, é porque existe a necessidade do ato criacional, do ponto de vista filosófico. Nada vem do nada se não for gerado enquanto um ato criador. O que é criação? É dar o ser às coisas. E quando Deus deu o ser às coisas, porque só Ele poderia dar o ser às coisas, Ele deu uma determinada essência. E essa essência é, no ser humano, determinada pelo masculino e feminino. Ou seja, se Deus te criou como homem, é porque é para você ser homem. E isso é filosófico, é racional, é lógico. Não é questão de imposição. E não dá para mudar a realidade. A realidade é aquilo que é independente de mim. Né? Por aí vai. Mas como essas pessoas não têm capacidade nenhuma, porque a sua mente está obtusa, porque ela está viciada, ela não consegue entender um raciocínio desse. Esse raciocínio é abstrato. E o que menos as pessoas que estão viciadas conseguem fazer é um raciocínio abstrato. Por isso que eles vão falar que o Nietzsche estava certo. Nietzsche, que é aquele filósofo que dizia que a metafísica está superada. Por quê? Porque ele não consegue fazer metafísica. Porque ele é muito baixo enquanto ser humano. Porque ele não consegue usar sua capacidade racional para ter um pensamento elevado do ponto de vista metafísico. E aí ele vai lutar contra a metafísica, por quê? Porque ele acha que é impossível. É lógico que é impossível. Você só vive em função do material, como você vai pensar em coisas materiais? Você está viciado, como é que você vai conseguir pensar em coisas espirituais? Você percebe a relação com tudo isso? E aí vive as ideologias como se fosse verdade. Olha que bonita a frase do Joseph Pico. Uma faca que se move em uma direção diferente do gume não corta. E sem a visão límpida, desinteressada da realidade concreta, não pode haver coordenação interior da pessoa moral, nem decisão moral reta. A faca não corta se for ao contrário. E se a mente estiver obtusa, sua mente não funciona. A mente está aí para usar para fazer pensamentos elevados, de ordem metafísica e material. Só que a faca está ao contrário, está bloqueado, está turvo, não tem jeito. Por quê? Está turvo por causa do vício. Né? Agora, a última vez que eu falo da universidade, é preciso falar. Porque o Joseph Pico já adiantou isso para ele. As universidades atuais, elas têm um plano de criação de idiotas úteis. Não é simplesmente um idiota. É um idiota útil. Ele tem que ser útil para alguma coisa, não para pensar. Inclusive, se ele começar a pensar, você já corta as asinhas dele. Você fala que a metafísica acabou. Você fala que filosofia é coisa do passado. Aí o Kant vem ajudar, Martin Lutero vem ajudar, porque o Martin Lutero, por exemplo, fala que a filosofia é a prostituta do diabo, e que os escolásticos eram o anticristo, que o Papa era o anticristo. Quer dizer, que já corta com a possibilidade da razão. Aí vem o Kant e fala exatamente a mesma coisa, a crítica da razão pura. Quer dizer, não existe razão pura, não existe metafísica. O Hegel ainda até que fez alguma metafísica, mas muito forte também. Mas o Marx, por exemplo, vai falar que enquanto
os filósofos vieram interpretar o mundo, a gente veio para transformar o mundo, quer dizer, só usa a razão prática, não usa a razão pura. E aí toda a filosofia que está aí, ela favorece a pessoa não fazer filosofia, porque ela é uma anti-filosofia. Escola de Frankfurt, por aí vai. Né? Quem quiser saber mais disso, futuramente a gente vai disponibilizar o curso que eu estou dando, Filosofia, Verdade e Ensino. Tá? O cara, primeiro, está no vício, depois ele encontra uma filosofia dessa e ele se torna um idiota útil. Como? Eu faço aquilo que eles querem que eu faça. O Marx mandou eu transformar o mundo. Eu estou aqui para transformar. Vamos revolucionar. Militância. Pega nas armas. E vamos derrubar essa sociedade. E as armas do pensamento. Então vamos revolucionar o pensamento crítico. Você tem que ser crítico, jovem. Você não pode engolir o que essa sociedade burguesa põe na sua cabeça. Você tem que ser crítico, critica tudo, critica até sua mãe. Se sua mãe vier vai contra o patriarcado, vai contra a igreja opressora, vai contra o direito, vai contra a filosofia, vai contra tudo, vai contra até o seu cérebro, porque o que importa é a militância. Ele do cérebro ele não fala. Da mãe ele não fala, mas ele normalmente é isso que ele quer, que você vá contra tudo. Por quê? Porque ele está indo contra tudo, ele está querendo destruir tudo para que você seja um idiota na mão dele, para ele fazer exatamente aquilo que ele quer. E aí, é isso que está tendo nas universidades hoje. Idiotas, úteis, militantes que não pensam. E o primeiro passo para não pensar é põe a pessoa para usar o combustível ao máximo. Festa, orgia, sexualidade desregrada, aí você acaba com a possibilidade da pessoa pensar. Aí você põe a ideologia na cabeça dela. Racional quer dizer, em sentido muito lato, a potencialidade humana de compreender a realidade. Quer dizer, a gente não consegue mais compreender a realidade, porque ele está vivendo em função do vídeo. Aí você acha que o Marx analisou a realidade. Aí você vê as pessoas que seguiram o Marx e o que elas fizeram com a realidade. Matança, morticínio, todas as piores atrocidades que existem na história da humanidade, o marxismo conseguiu fazer então ao máximo. Por aí vai. Vamos então nos libertar pela castidade. A castidade vai nos libertar. E é isso que vai dizer o Joseph Pieper. É nosso dever, baseando-se na obrigação natural, empenharmos-nos a fundo em sermos realmente o que somos por essência, pessoas morais livres, senhores de nós, capazes de nos governarmos. Quem que deve te controlar? O seu desejo ou a sua razão? A sua razão. Porque essa é a sua essência. Você é um animal racional, você é um ser humano. Então é isso que deve dar o norte da sua vida, não os seus desejos. E é isso que a castidade faz. O que a castidade faz? Põe o prazer sexual no lugar dele, no matrimônio, vivido de maneira também casta, sem fazer estripulia, sem fazer todas as fantasias que vêm na sua cabeça. Tenha relação sexual de acordo com o necessário para o seu matrimônio ir bem. Quer dizer, viva castamente. E olha que bonito, gente. Isso daqui é uma das frases mais bonitas que eu já vi na minha vida. Seria possível superar, e por assim dizer, apagar a indisciplina de um coração sensual com uma árdua oposição de uma ira sã e vigorosa. O Joseph Pieper vai dizer que quando uma paixão da alma está desordenada, uma que está sã, que está ordenada, pode ajudá-la. Então, quando você está com a castidade ferrada, quer dizer, desculpa a palavra, você está destruído, vivendo a perversidade, tudo isso que vem na cabeça de você, quando você está vendo desregrado, se tem uma paixão que pode salvar a sua paixão desordenada, é outra paixão, e essa se chama ira. Justamente aquela paixão que se utiliza o ser humano para ser uma pessoa corajosa. Para você ser casto, você precisa ser corajoso.
Por isso que eu acho que São Tomás de Aquino pôs a virtude da fortaleza no primeiro. Pô, vamos começar sendo fortes, vamos começar sendo violento contra o mal. São Máximo Confessor, se eu não me engano é ele, que diz que a ira é como um cão que late contra as tentações da carne. Ou seja, eu tenho raiva do meu pecado, eu odeio o meu pecado, eu luto contra o meu pecado com toda a força, com coragem. Por quê? Porque eu não quero ser assim. Aí você utiliza a virtude que ainda é sã em você, que é a da coragem, para lutar. Então, jovem, adulto, seja lá quem for, seja corajoso, coragem, fortaleza para ser casto. Se você não for forte, você não vai ser casto. Se você for um banana, se você for um frouxo, você vai ceder às tentações que o mundo está muito bem estruturado para fazer com que você ceda. Então seja forte, lute. Então aquele que é casto é aquele que lutou, que odiou o seu pecado e lutou. E aí vai dizer: só a união do hedonismo absoluto com a indiferença preguiçosa da ira é que dá a marca de uma total e desesperada perversão. Você só não vai conseguir ser casto se você for indiferente. Ah, eu não consigo mesmo, deixa aí para lá. Não! Luta! Não para! E se cair? Não para! E se confessou e caiu de novo? Confessa! Não para! Continua! Vai ter jeito! Para Deus nada é impossível. Talvez esteja só faltando alguns ajustes. Pedir a graça melhor, confessar com mais frequência, prestar mais atenção, fazer certos propósitos, mas não desista. Seja homem, seja mulher, não desista. Tá? Por fim, o verdadeiro sentido da temperança. Quem é? Deus. Nós não podemos ser temperantes só para nos salvar do inferno. Nós temos que ser temperantes porque Deus é aquele que nós amamos sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. Por isso, porque eu quero colocar as coisas no seu devido lugar e Deus no seu devido lugar. Olha o que vai dizer o Joseph Piper: o fim e a norma da temperança é a felicidade. Por que você quer ser casto? Porque você quer ser feliz. Porque quem não vive a castidade é infeliz. Só por isso. Porque quem vive a castidade está mais íntimo com Deus, e é em Deus que nós encontramos a nossa felicidade. A temperança, conservando e disciplinando a ordem interior do homem, põe as indispensáveis premissas para a realização do verdadeiro bem e para a reta orientação do homem para o seu fim. Sem ela, a impetuosa corrente das mais fortes tendências aninhadas no ser humano transbordaria e destruiria todos os limites, perderia sua direção para jamais alcançar o mar da perfeição. O que é, então, a temperança? Não é uma represa que bloqueia os instintos. É a margem de um rio que põe o instinto no seu devido lugar, e ele vai correndo até chegar no mar. E esse mar é Deus. Então, para que serve a temperança? Para você seguir para onde você tem que ir. Se você for intemperante, o rio vai transbordar e vai fazer um desastre. A sociedade atual, pagã, mundana, vai falar que a temperança é uma ordem imposta da igreja como uma represa, que repreende, quando na verdade ela é as margens de um rio que encaminha para o lugar certo. É isso que nós vamos ter bem claro. A temperança não é em si mesma corrente que aprisiona, é margem de represa, mas de sua solidez recebe a corrente o benefício de correr sem obstáculos, grande ímpeto, inclinação e velocidade. Um rio forte, verdadeiramente forte, que arrasta, é aquele que segue seu fluxo. É disso que nós precisamos, de ser humanos que, limitados nos seus instintos, vão e arrastam
todo mundo atrás de você, como um rio que arrasta tudo que está na sua frente e conduz ao mar. Além de você chegar ao mar, você vai arrastar quem está perto de você, se você for caso. Então essa é uma luta que nós vamos empreender. E para isso nós vamos silenciar, nós vamos rezar, nós vamos de virtude. Para isso nós vamos fazer um curso, para aprender um pouco melhor como se usa as virtudes. E terminamos com Santo Agostinho. É próprio da temperança fazer com que nos conservemos íntegros e incorruptos para Deus. Para que serve a temperança? Para nos guardar para aquele que nos criou, para Deus. Aquele em quem nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Salve Maria Santíssima e Viva Cristo Rei.